Olá, eu vim aqui no parque que eu vim da outra vez que estava chovendo, tá um pouquinho de frio, mas o tempo tá ótimo para gravar. Eu nem quero colocar microfone porque eu quero que talvez vocês peguem um pouco o som aqui da natureza, que tem passarinho, tem patinho, tem o barulho do vento. Vamos ver se acontece isso. Não sei como é que vai ficar, mas eu vou tentar e vamos lá então. O assunto que eu quero falar com vocês hoje é que alguns de nós, isso aconteceu comigo e por isso que eu tô abordando aqui com vocês, nada do que eu falo aqui no canal eu não experienciei. Eu geralmente falo de coisas que eu consigo falar porque eu geralmente sou o meu próprio laboratório, né? Então eu quero falar sobre a depressão e a ansiedade, porque calhou de, nos últimos tempos, muita gente, e a maioria das pessoas que estão me procurando é por causa de depressão e ansiedade. As pessoas vêm me falar que estão aí com depressão, estão com ansiedade, ou passaram por um momento muito difícil para conseguir sair da depressão, para conseguir sair da ansiedade. E a depressão, ela acontece desde, olha, eu tô me sentindo triste, até uma depressão muito profunda de a pessoa não conseguir sair da cama. E a ansiedade também, né? Desde, meu Deus, o que será que vai acontecer comigo agora? Até a pessoa ter uma síndrome do pânico de não conseguir sair do lugar, que foi o que aconteceu comigo, né? Eu cheguei a ponto de, assim, não conseguir dirigir o meu próprio carro, alguém precisar ir na minha casa, pegar o meu carro e dirigir o meu carro para mim, para onde eu conseguia ir, porque eu paralisava, eu parava no meio da rua. Eu cheguei a ponto de estar dentro de uma loja e sentar no chão e não conseguir sair dali, alguém ter que ir lá me tirar daquele lugar, né? Então, porque eu não conseguia pegar minha filha no colo, porque eu tinha medo de derrubar ela no chão, de tão mal que eu tava. Eu pensava que eu tava morrendo, assim, era uma coisa muito mal. E a minha depressão chegou a ser suicida, assim, eu fiquei muito, muito, muito mal mesmo, né? E o que acontece é que existem várias, mas muitas teorias do porquê isso acontece, né? Você vai no médico, ele fala que o seu organismo tá produzindo blá, 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 um monte de coisa para que isso aconteça, né? E o psicólogo fala que a sua mente, blá, 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 tá acontecendo um monte de coisa. Então existem várias teorias, até que chega um ponto que a gente fala, chega, o que eu não aguento mais é viver dessa maneira e eu quero sair desse lugar. E eu acho que é somente quando a gente toma essa decisão interna de que eu não aguento mais, eu não quero mais viver dessa maneira, é que a coisa realmente consegue andar, que a coisa consegue melhorar. Porque o que acontece é que não tem nada errado e eu acho que a gente deve, eu acho que realmente o nosso corpo tem uma, né, predisposição para ficar ansioso, para ter depressão e a gente precisa tomar remédio, mas é que essa depressão e essa ansiedade, ela tem uma origem. E essa origem que é onde a gente consegue tirar isso da gente, onde a gente consegue realmente provocar a cura disso, quando a gente toma o remédio, não tem como a gente sair disso sem o remédio, mas quando a gente fica dependendo só do remédio, o remédio mascara essa origem. Ele não provoca a cura. Isso que eu entendi e foi isso que aconteceu comigo. A terapia é a mesma coisa, porque veja bem, um trauma, eu acho que tudo isso vem de um trauma, né? Então pensa, por exemplo, eu tinha um problema de rejeição.
essa rejeição, ela aconteceu com um trauma, foi uma coisa que aconteceu comigo, pá, e que eu entendi que eu era uma pessoa rejeitada. Daquele ponto que eu entendi que eu era uma pessoa rejeitada, eu passei a ver rejeição na minha vida. Porque enquanto eu não vejo a cor verde, eu não sei o que é verde, eu não vejo verde na minha frente. Quando eu entendo a cor verde, eu passo a ver verde na minha vida, o verde passa a existir. Enquanto eu não fui rejeitada, eu não sabia o que era rejeição, a rejeição não existia na minha vida. Depois que isso passou a existir na minha vida, eu comecei a criar situações de rejeição e eu comecei a ver rejeição até onde não existia. Por quê? Porque eu criei uma personalidade de uma pessoa que era rejeitada. Então, o que aconteceu é que isso começou a me machucar demais. E isso começou a me causar muita tristeza. Então, a raiz de toda a minha depressão estava na rejeição. Só que eu não conseguia saber isso. Porque eu ficava triste, eu tomava um remédio para me tirar da depressão. Sem tratar da causa da rejeição. Só que como que eu conseguia ver isso? Eu ia na terapia, por exemplo, e a gente falava. Eu falava coisas, mas não me levava para lugar nenhum. Acabava não me levando para lugar nenhum. O que acontece é que a maioria das vezes a dor é tão grande que a gente não quer colocar a mão nessa ferida. Só que a gente não entende, é como se a gente andasse com uma agulha enfiada na gente. A gente tem que ter coragem de ir lá e tirar essa agulha, porque quando a gente tira, que alívio! Que alívio! Eu não vou precisar andar com isso mais a minha vida inteira. Então, esse é o ponto. Então, o que eu queria falar aqui é que esse trabalho que a gente precisa fazer, que eu acho que no momento da vida, da nossa vida aqui nesse planeta, o que eu estudei muito e o que eu vejo muito, eu observo muitas pessoas, é que todo mundo um dia vai ter que fazer. Vai ter que olhar para si e entender as suas questões e querer sair dela. Não existe nesse planeta ninguém que não tenha nada para resolver em si. Se você pegar a pessoa mais rica do mundo, eu tenho certeza que quando ele deita a cabeça no travesseiro, ele tem alguma coisa para resolver, ele toma lá um remedinho para dormir. É incrível isso. E alguém vai falar, mas você está falando besteira. Ué, faça você então a sua pesquisa, como eu fiz a minha pesquisa, e você vai ver que isso tem um fundamento de verdade. Porque essa pessoa tem questões dentro dela que ela precisa trabalhar. Que ela traz da infância, que ela traz de traumas que ela carrega. Trauma é só uma coisa forte? Não, é coisas que ficam dentro de você. Porque meu pai fez, porque minha mãe fez, porque tem uma professora na escola que fez, porque eu fiz coisas que eu não queria ter feito, Todo mundo traz esse tipo de trauma. Enquanto você não entende isso sobre você, e é uma coisa individual que cada um carrega sobre si, a coisa não anda de fato. Você não deixa de ser aquela pessoa ansiosa, você não deixa de ser aquela pessoa triste. Vamos falar assim, ao invés de falar depressão, porque como tem vários graus de depressão, você não deixa de ser aquela pessoa triste. Então todo mundo precisa. Para isso existem várias técnicas e cada técnica propõe uma coisa, mas chega um ponto que é você que tem que olhar para a sua questão, porque a sua questão é a sua questão, não é a minha questão. Eu tenho a minha questão, mas quem sabe da sua questão é a sua questão. E isso você precisa olhar. É tão legal, sabe? E chega um ponto também que a gente começa a entender que a gente acaba pegando coisas dos outros, né? Quando a gente entende como funciona aqui, se eu não sei quais são as minhas questões, quem eu sou, eu acabo pegando questões do coletivo. É tão bacana quando a gente entende, né? Eu sou facilitadora de Axis, mas eu não
Eu sou facilitadora de várias técnicas, mas eu não sou aquelas facilitadoras que fico neurótica e viro a técnica, né? Que nem eu vejo muitas facilitadoras de Access Consciousness que elas perdem até a linguagem própria, né? Você vai conversar com ela, como pode melhorar? Elas só falam a linguagem da própria técnica. Eu não gosto disso. Eu sou eu, né? Eu uso a técnica a meu favor, não que eu viro a técnica daí, né? Mas tem uma técnica do Access que é quando acontece alguma coisa com você, tipo, você tá com uma dor, você pergunta, essa dor é minha? Porque o que acontece é que existe essa energia, vamos falar de uma maneira muito simples, né? Que eu gosto de falar de uma maneira muito simples, mas essa energia coletiva. Então, de repente, do nada, você fica de mau humor. Você pergunta, esse mau humor é meu? Porque isso é muito válido se você não sabe quais são as suas questões, quais são as suas dores, quem é você, porque você pode estar realmente pegando coisa do coletivo. Então, uma coisa é você entender quem é você. Segunda coisa é entender quais são as suas dores, quais são os seus traumas e trabalhar neles. Porque daí, quando vem coisa que não é teu, você fala, cara, isso daí não tem nada a ver comigo, essa dor nem é minha, essa tristeza nem é minha, essa tristeza é do coletivo. Você não fica comprando, deixando entrar em você coisa que não é sua. Aí tem gente que fala, então agora eu vou me proteger, eu vou me colocar numa bola de não sei o que. Ué, daí você não deixa entrar nada. Você não deixa entrar nada, você não deixa entrar sincronicidade, você não deixa entrar, você não tem que se fechar. Você tem que estar aberto, né, para as possibilidades que estão aí para você. Então, se você se fecha, nem as possibilidades vêm. Só que você tem que saber que tem coisa que de fato não é sua. Então, eu acho que a gente chega um momento que a gente precisa ir fundo nas nossas questões e a gente precisa se conhecer, se entender. E é essa proposta tão profunda do meu trabalho, com carinho, com alto amor, se entender e tirar aquilo que não serve mais pra gente e continuar com aquilo que a gente realmente quer, que a gente tá aqui nesse mundo, a gente veio aqui para esse planeta para ter experiências. Quais são as experiências que a gente quer ter? Então esse é o papo que eu queria ter com vocês aqui nesse lugar maravilhoso. Espero que vocês tenham gostado, espero que seja útil para você e deixa aí um recadinho para mim, qualquer coisa que você queira falar, e eu tô aqui aberta para você, caso você precise conversar sobre isso, tá bom? Um beijo e eu te vejo por aí nos vídeos. Tchau, tchau.